Vamos lá, então. Na última aula, eu falei até intérfase. Deixa eu botar para compartilhar tela. Mudou a configuração. Estou apanhando aqui. Vamos lá. Compartilhando a tela. Abrindo aqui. Na semana passada, eu terminei. Tá todo mundo me escutando bem ou meu microfone tá ruim? Tá show, professor. Tá pronto, professor. Na semana passada, eu falei da intérfase. Comecei a falar do ciclo celular, que é o ciclo entre uma divisão e outra. Tá? Então, eu falei da intérfase, que é aquela fase que vai preceder a divisão. É aquela fase em que a célula começa a se preparar para que haja divisão, dividida em 3 fases. G1, que é uma fase de crescimento, uma intensa fase de crescimento. S, que é a fase de replicação do DNA, que é a duplicação do material genético. E a G2 também, que é uma fase de crescimento e duplicação de várias organelas. Tá? Então, só para a gente recapitular, o mais importante aqui é a gente entender que a ordem é G1, S, G2, tá? Que as fases G1 e G2 são fases de crescimento, porque uma célula simplesmente... Eu não posso pegar uma célula e simplesmente dividir. Ela tem que se preparar para dividir. Ela tem que dividir citoplasma, produzir mais proteínas, enfim, ela tem que se preparar. E as fases G1 e G2 são para isso. Mas a fase mais importante ali, e até a maior mesmo, é a fase S, que é a fase de duplicação do DNA, em que eu tenho o quê? Se aqui eu tenho um cromossomo simples, ao final da fase S, eu tenho um cromossomo duplicado. Até aí, alguma dúvida? Todo mundo recapitulei? Sim. Sim. Então tá. Vamos agora às divisões de fato. Eu tenho 2 tipos de divisão, tá? Eu tenho 2 tipos de divisão, a mitose e a meiose. Eu vou passar uma de cada vez, mas depois vocês vão perceber que são bem semelhantes. Tem um detalhe ou outro que são diferentes e está dentro daquele assunto que eu falei, daquela definição que eu falei de cromossomo simples, cromossomo duplicado, cromátido de irmã, cromossomo homólogo, enfim. Vamos lá. Mitose. Primeira coisa que a gente vai entender são as características, tá? A mitose, uma célula-mãe dá origem a 2 células idênticas a ela. Ou seja, ela é utilizada para proliferação celular. É utilizada para multiplicação de células, em que eu tenho a formação de novas células de um mesmo tecido. Tá? Então, isso aqui eu tenho, ó. Ai, meu Deus, meu mouse sempre solta na aula de vocês. Vamos lá. Olha só. Se eu tenho uma célula 2N, ao final de uma mitose, eu tenho 2 novas células também 2N, sendo 2N a quantidade de cromossomos que existe nessa célula. No nosso exemplo do nosso corpo, que aqui uma célula 2N tem 46 cromossomos, que vai se dividir e formar 2 células também com 46 cada uma. 2 células idênticas à célula-mãe. Ok? Até aí tudo bem? Sim. Ok. Bom, esse tipo de divisão, em que eu tenho a divisão, mas eu permaneço com a quantidade de cromossomos iguais, é chamada de divisão equacional. Então, eu falo que a mitose, ela é uma divisão, ela sofre uma divisão equacional, em que o número de cromossomos é mantido. Ou seja, se aqui eu tenho 46, as células filhas também terão 46. Proliferação celular, eu estou multiplicando meus tecidos. Bom, a mitose ela pode acontecer tanto em célula diploide, que é o caso desse exemplo, quanto em células haploides, que é um caso de N, tá? Célula haploide, quando sofre mitose, o que vai acontecer? Se eu tenho uma célula que é N, ela vai dar origem a 2 células, o quê? Ambas N, porque a divisão é equacional, tá? Então, toda vez que eu falar de mitose, é proliferação celular. Eu estou multiplicando as células, porque as células saem 2 células idênticas à célula-mãe, tá? Toda vez que eu falar de mitose.
Bom, onde que a mitose vai ser utilizada? Em toda renovação de tecido, se ela é feita para proliferação celular, para multiplicação de células de um mesmo tecido, por exemplo, se eu machuco o meu braço, as células que vão fazer com que haja essa cicatrização, elas são feitas, elas são formadas a partir de mitose. Mitose atrás de mitose, tá? A mitose é multiplicação celular, proliferação celular, enfim. Ela também pode acontecer na reprodução de seres unicelulares, porque uma das reproduções dos seres unicelulares é a divisão binária, em que uma célula se divide em duas, tá? Uma célula se divide em duas. Então, é um tipo de mitose, tá? E multiplicação celular. Bom, onde a gente vê também nas segmentações de zigoto lá no início da embriologia, onde eu tenho uma célula, lembra lá, eu tenho o espermatozoide e óvulo formando a célula ovo, zigoto. A partir dessa célula eu tenho a formação de um novo ser vivo. Só que o que vai acontecer? Muitas mitoses vão acontecendo para formar esse ser vivo que é multicelular, tá? Até aí tudo bem? As características básicas da mitose? Tudo certo. Tá, vamos às etapas. Uma coisa que eu falo das etapas é muito importante, tá? Tanto a mitose quanto a meiose possuem essas 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Bom, eu não tenho uma frasezinha formada para a gente lembrar dessa ordem, não. Mas vamos lá. Toda a prófase acontecem fenômenos semelhantes, tanto prófase da mitose quanto da meiose, tá? E a gente vai falar de cada fenômeno que acontece, tá? Seguido da metáfase, que também é bem semelhante, a anáfase, todas as anáfases também separam alguma coisa, ou seja, tem uma semelhança, e a telófase também. Por que eu estou falando isso? Que é muito mais fácil a gente guardar, a gente se ligar nas diferenças, para a gente poder entender, porque muita gente faz uma confusão com essas divisões, porque acha que cada prófase acontece alguma coisa. Não, as prófases acontecem a mesma coisa, as metáfases também acontecem coisas bem semelhantes, com pequenas diferenças, e é nessas diferenças que vocês têm que se agarrar, tá? Anáfase também, telófase também. Bom, basicamente, lógico, eu vou falar com mais detalhe, toda a prófase, a célula já está lá prontinha para se dividir, com todo o material para se dividir, tá? A intérfase preparou todo o material para se dividir, mas é na prófase que ela começa o processo de divisão, tá? Esse processo de divisão, o que vai acontecer? Eu preciso retirar, é como se a gente estivesse arrumando as coisas para acontecer. E a prófase acontece isso. Ela começa a espiralizar os cromossomos, que antes eram grandes fitas de cromatina, tá? Ela começa a fazer essa espiralização. A carioteca vai se desfazer, por quê? Os cromossomos têm que se dividir, a célula tem que se dividir. Então, o material genético, o único momento em que o material genético não está dentro do núcleo em uma célula eucarionte é no momento da divisão. Por quê? A carioteca vai se desfazer para os cromossomos poderem se movimentar livremente. E isso acontece em todas as prófases. Os centríolos, que são estruturas formadoras, eles vão partir para os polos, enfim. As etapas sempre vão acontecer coisas bem semelhantes, tá? Existem alguns livros, ou até mesmo alguns exercícios, que colocam 2 fases a mais, que é a prometáfase e a citocinese. Gente, prometáfase é entre a prófase e a metáfase, tá? Pode aparecer, mas basicamente são essas 4 etapas, sendo que pode aparecer essas 2. A citocinese significa exatamente a separação das 2 células ao final. Então, a citocinese está aqui, ó, depois da telófase, tá? Mas vocês vão entender melhor, eu vou falar durante as etapas em si, tá? Vamos às etapas agora com o acontecimento que acontece, né? Ótimo. Com os fenômenos que acontecem em cada etapa, tá? Vamos lá. A gente está falando da mitose, então algumas características eu vou falar diretamente da mitose, tá? Prófase. Olha tudo que acontece. Início da condensação do DNA, lembrando que o nosso DNA é uma grande fita que ela precisa se condensar para ficar mais fácil de quê? Da movimentação dentro da célula, tá? Então, eu começo a condensação na prófase, tá?
Os centríolos vão migrando para os polos, tá? A carioteca vai se desfazer, a carioteca e o nucleolo, que são as estruturas do núcleo, tá? Vão se desfazer. A formação do fuso mitótico, que nada mais são do que esses fiozinhos aqui, ó, não são fiozinhos, tá, gente? Esse fuso, eles são responsáveis pela divisão em si. Eles vão se ligar aos cromossomos para que haja separação, tá? Então, tudo na prófase inicia para quê? Para se dividir, tá? Então, eu tenho a formação do fuso mitótico, os cromossomos, depois que a carioteca se desfaz, os cromossomos vão buscando a sua posição mais correta a partir dos fusos, quer dizer, os fusos conseguem arrumar os cromossomos na posição correta. Isso sempre vai acontecer em todas as prófases. Início da condensação dos cromossomos, a migração dos centríolos para os polos, ou seja, os centríolos estão ali, eles foram duplicados na fase G2, tá? Só que quando eu entro na prófase, eles começam a migrar para os polos, para quê? Porque são eles que orientam a divisão celular. Eles que vão formar os fusos para se ligarem aos cromossomos e para que haja essa separação, tá? Então, prófase inicia o processo de divisão. O que acontece? Espiralização, início da espiralização. Caramba, estava tão feliz que tinha conseguido falar. Início da condensação dos cromossomos, migração dos centríolos para os polos da célula, para cada ponto da célula. A carioteca e o nucleolo vão se desfazer, permitindo uma livre movimentação dos cromossomos que vão buscando a posição correta. Bom, e os centríolos começam a formação do fuso que vai se ligar aos cromossomos, tá? Bom, a prófase está aí. A prometáfase, que muitas pessoas colocam, né? Muitas não, alguns livros colocam, seria quando tivesse quase na metáfase. Vamos lá. Só para eu botar o desenho. Seria como se os cromossomos estivessem quase nesse meiozinho aqui. Tá? É a etapa, é o final da prófase e o iniciozinho da metáfase, tá? Bom, deixando a prometáfase de lado, a prófase começou a organizar tudo, os cromossomos buscaram o seu lugar. Quando os cromossomos atingem o meio da célula, ou seja, a gente chama de placa equatorial, eu estou na metáfase. Metáfase, ó, meio, tá? Meio. Então, os cromossomos estão na placa equatorial. Toda vez que eu ver cromossomo na placa equatorial, estou falando de metáfase, tá? Nota o seguinte, que aqui eu já não tenho mais o nucleolo e não tenho o núcleo, quer dizer, eu não tenho mais a formação da carioteca, os cromossomos estão, entre aspas, livres, os centríolos já estão nos polos da célula, um em cada cantinho, ligados a quem? Aos cromossomos em questão, tá? Então, metáfase, eu estou na placa equatorial. Características importantes da metáfase. Falei uma já. Elas estão na placa central, na placa equatorial, no centro da célula. Tá? No caso da mitose, os cromossomos estão alinhados. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu acho que eu tenho 8. Enfim, eles estão alinhados no meio, ligados pelos fusos. Tá? Bom, outra característica que vocês têm que lembrar, assim, que é tema de muita pergunta, é que é na metáfase que a gente consegue visualizar os cromossomos perfeitamente. Por quê? Porque é na metáfase que eles estão super condensados, super espiralizados. Ah, consegui. Tá? É na metáfase que eles atingem o máximo grau de condensação. Tá? Então, é a melhor visualização de um cromossomo sempre será na etapa de metáfase, tanto meiose quanto mitose. É na metáfase que está mais fácil de visualizar, por quê? Porque ele atinge o máximo grau de condensação, tá? Bom, aqui a gente usa o cromossomo duplo porque ele foi duplicado lá na intérfase, ok? Bom, os centríolos já estão ligados, ó, os centríolos já estão com os fusos ligados aos cromossomos. Aqui, esse meizinho aqui é chamado de centrômero. Neste centrômero, eu tenho uma estruturazinha, como se fosse... Não é um ganchinho, mas é uma estruturazinha que se liga a esse fuso, tá? É como se eu tivesse... Aqui tem o centrômero, o fuso vem aqui e se liga a esse fuso para que haja separação, tá? Tá no centríolo. E no finalzinho da metáfase, acontece a divisão dos centrômeros, tá?
Porque a gente imagina assim, meu Deus, vai puxar, eles vão arrebentar. Não, não vão arrebentar. Existe um momento em que o centrômero se divide formando os cromossomos, tá? Então, prófase iniciou a divisão de fato, a metáfase, eles já estão no meio da célula, tá? Ligados aos fusos. Aí eu entro na próxima etapa, que é a anáfase. Toda vez que eu lembrar de anáfase, eu estou lembrando de separação. Eu estou separando ou cromossomos homólogos ou cromátides irmãs. Mas eu estou separando. Anáfase é separação. Vamos lá. Olha aqui. A metáfase, eles estavam todos no meio da célula, na placa equatorial. Agora não. Agora, os fusos, eles começam a puxar os cromossomos para cada polo, tá? Eles começam a puxar os cromossomos. Só que neste caso aqui, na mitose, o que eu separei? Eu tinha um cromossomo duplo, ó, aqui eu tinha um cromossomo duplo que durante a anáfase foi dividido. Quando eu tenho cromossomo duplo, esse daqui é irmão desse, ok? Então, na anáfase da mitose, eu separo o quê? Eu separo cromátides irmãs. Por isso que eu queria que vocês entendessem isso, tá? Na anáfase da mitose, eu separo cromátides irmãs. Aqui eu tenho meu cromossomo duplo. O que vai acontecer na anáfase da mitose? Cada parte desse cromossomo duplo vai para um polo. Tá? Então, eu separo cromátides irmãs. Mitose, a anáfase da mitose, eu separo cromátides irmãs. Ok? Por quê? Por conta do encurtamento, né, desses fusos acromáticos, que são feitos de proteínas, tá? São feitos de microtúbulos, tá? Então, eu tenho esse encurtamento desses fusos, separando as cromátides irmãs para os polos da célula. Acabou a anáfase. A anáfase é só esse momento de separação. E agora eu entro na telófase. E a telófase, gente, é o contrário da prófase, tá? Tudo que acontece na prófase, acontece o inverso na telófase. Porque na prófase eu estou montando a célula para se dividir. Na telófase, eu estou remontando a célula depois de dividida, tá? Tanto que, olha só, na telófase acontece o quê? Os cromossomos começam a se descondensar, tá? O fuso, ele vai se desfazendo. Nucleolo e carioteca, elas vão se recompor, formando novamente uma célula, ok? E ao final dessa telófase, eu tenho a formação de duas células. No momento da divisão, nota aqui que eu tá vendo aqui, ó, eu tenho uma constrição aqui e outra constrição aqui, isso vai diminuindo até o momento que eu tenho a separação. O momento certo da separação é chamada de citocinese, tá? Tem pessoas que consideram a citocinese como uma etapa também, mas a citocinese é só o finalzinho, tipo assim, pum, separei. Isso é a citocinese, tá? Então, prófase, me preparei para dividir, tá? De fato, comecei a divisão. A telófase eu termino o quê? Refazendo tudo que foi desfeito na prófase, tá? Isso é a mitose, tá? Eu tenho a formação de duas células idênticas à célula-mãe. Por quê? Lembra lá, no início, eu tinha uma célula com 46 cromossomos, correto? Quando ela entra na intérfase, o que vai acontecer? Esses 46 cromossomos, eles são o quê? Eles são simples, tá? No final da intérfase, eu tenho o quê? 46 cromossomos ainda, porém, cromossomos duplicados, tá? O que acontece no final? Eu tenho a formação de duas células com 46 cromossomos. Por que eu tenho duas células também com 46 cromossomos? Porque dessa duplicação aqui, uma fita vai para uma célula, outra vai para outra. Então, eu tenho, ao final, duas células com 46 cromossomos, o quê? Cromossomos simples. Ficou claro isso daí? Sim. Sim. Deixa eu ver se o vídeo está aqui. Tá, vamos falar disso aqui. Vamos lá. Diferença em mitose na célula animal e vegetal. Aqui embaixo é uma célula animal, foi tudo que a gente acabou de falar, tá? Cadê aqui? Foi tudo que a gente acabou de falar, tá? Aqui eu tenho a célula,
ela se preparando para dividir. Aqui eu tenho a prófase, acontece aqui eu tenho a metáfase, depois eu tenho a divisão que não está aparecendo aqui, e eu tenho aqui a telófase, beleza. A telófase é o finalzinho. Nota que na célula animal eu tenho um estrangulamento de fora para dentro. Esse estrangulamento de fora para dentro acontece de forma centrípeta. Aí a física explica muito melhor para vocês, tá? Já nas células vegetais, por conta dessa estrutura aqui, ó, por conta da parede vegetal, que é uma estrutura firme, mais rígida, esse estrangulamento da membrana plasmática não acontece, justamente por causa da presença da parede celular. O que acontece na célula vegetal é, primeiro, ela não tem centríolo, tá? Ela não tem centríolo, mas ela vai passar pela prófase de qual maneira? É somente o centríolo que não vai existir, porque eu tenho um conjunto de proteínas que fica aqui e que fica aqui, que vão formar os fusos, tá? Só que, assim, depois que eu tenho a separação dos cromossomos para os lados, para os polos da célula, ao invés de eu ter uma divisão, uma divisão celular estrangulando de fora para dentro, eu tenho uma formação de uma estrutura no interior da célula vegetal, que é chamada de lamela média, e essa lamela, ela vai o quê? Ela vai fechar, vai separar as duas células de dentro para fora. É o que a gente chama de citocinese centrífuga. De dentro para fora, célula vegetal, por conta de quê? Por conta da parede celular que não consegue esse estrangulamento, tá? Somente essa diferença que vocês têm que entender, que na célula animal, o estrangulamento para conseguir a separação das duas células, a citocinese, é de fora para dentro, porque a membrana plasmática permite esse estrangulamento, tá? Já na célula vegetal, por conta da presença da parede celular, eu não consigo esse estrangulamento. Então, a divisão, a telófase, a divisão celular é feita de dentro para fora. Ok aí? Ok. Tá certo, eu acho que eu vou espirrar. Ainda não veio, não. Vamos lá. Esse videozinho aqui, só não sei se vocês vão conseguir escutar. Mas ele mostra como tudo acontece, tá? Por que eu não consigo ver? Ah, isso aqui, vamos lá. Vê se vocês vão escutar. Estão escutando? Não. Vocês não começaram a escutar, não? Mas vocês vão ver, eu vou falando então, tá? O sol não tá cortado ali, não? O microfone tá com Ah, não, traço. isso aqui é porque eu filmei a tela, entendeu? Ah, sim, entendi. Pronto, agora eu aumentei. Vamos ver, senão eu vou falando, tá? Eu vou falando se tiver... Olha aqui a prova. Você está me escutando? Sim. Então tá. Olha só o que acontece. Espera aí, deixa eu voltar aqui, porque eu me embolei aqui, porque eu estou escutando, entendeu? Então não consegui falar. Vamos lá. A animação, ela está mostrando aqui, prófase, está mostrando todas as etapas. Olha aqui, a prófase acontecendo, os centríolos migrando, tá? Formando os fusos. Olha como que eles vão migrando para os polos da célula. Carioteca e nucleolo se desfazem, os cromossomos começam o quê? A se organizar, se ligando aos fusos, tá? Os fusos se ligam no centrômero, nessa partezinha que é chamada de cinetócoro, tá? No momento em que eles estão todos enfileirados na placa equatorial, eu tenho a metáfase, tá? É o que a gente chama no meio aí, a placa equatorial. Logo seguida da anáfase, que é a separação. Essa separação, no caso da mitose, ela é a separação de cromátidos irmãos. O cromossomo duplo deixa de ser duplo, passando a ser simples, tá? Acontecendo aí agora a telófase, onde eu tenho esse estrangulamento dessa membrana plasmática para que haja a formação de duas células, tá? Olha só. Aí depois, olha só como que tudo acontece na telófase. Eu tenho o quê? Novamente a formação do núcleo, eu tenho novamente os cromossomos vão se descondensar, os centríolos começam o quê? Eles desfazem os fusos acromáticos, entendeu? Conseguiram visualizar como acontece? Sim. Tá? Então, o que eu quero que vocês guardem antes de eu falar da mitose?
Da meiose, isso. E em todas as etapas acontecem coisas bastante semelhantes, tá? Em todas as etapas, os fenômenos que acontecem são semelhantes. Toda prófase vai acontecer o quê? O início da condensação do cromossomo, carioteca e nucleolo vão se desfazer, os cromossomos vão buscar o seu local dentro da célula, os fusos começam a ser formados. Toda a prófase acontece isso, tá? Toda a metáfase, os cromossomos vão estar no meio da célula, dispostos de formas diferentes que vocês vão entender agora, mas estarão no meio da célula. Toda a anáfase eu estarei separando, ou seja, os cromossomos vão estar sendo puxados para os polos da célula. E toda a telófase eu estou remontando as células. Seu estouro de divisão, tá? Sempre vai ser isso, mas eu quero que vocês se liguem somente nas diferenças agora, tá? Porque agora a gente vai falar da meiose. A gente falou da mitose, é uma divisão onde eu tenho a proliferação celular, em que uma célula mãe dá origem a duas células filhas idênticas a ela, tá? A meiose, gente, guarde isso aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês guardem isso aqui, ó. Meio. Meio é o quê? Meio, né, gente? Meio é meio, tá? Então, na meiose, eu tenho o quê? Eu tenho a redução do número do material genético, tá? A meiose, ela vai dar a primeira diferença. Ela não vai dar origem a duas células, ela dá origem a 4 células filhas com a metade do material genético da célula mãe. Ou seja, a célula resultante da meiose, ela tem a metade do material genético da mãe. Se a célula aqui é 2N, ao final eu tenho 4 células N, ok? Então, essa meiose, ela só pode acontecer com células diploides, porque a célula haploide, ela não tem como dividir mais material genético, tá? Só pode acontecer com célula diploide, ponto. Tá? A meiose não, a mitose não, ela pode acontecer com qualquer célula, mas a meiose somente com células diploides. Porque se eu divido material genético, vamos pensar, se eu divido material genético, eu só posso acontecer meiose em células que dá para dividir, ok? Ela tem 2 divisões, igual eu estou mostrando aqui, ela tem 2 divisões. Uma divisão reducional, que é a primeira divisão, ela é reducional. Por que ela é reducional? Tá? Esse é o símbolozinho que a gente usa, tá, gente? Pode aparecer para vocês, tá? Porque a primeira divisão é onde eu tenho a divisão do material genético. Ou seja, a primeira divisão, metade vem para cá, metade vem para cá, ok? A segunda divisão é equacional. Por que é equacional? Porque mantém o número de material genético, a quantidade de material genético, tá? O que acontece aqui, basicamente? Só para vocês entenderem isso aqui. Aqui, eu tenho um cromossomo, um par de cromossomos homólogos, tá? Eu tenho um par de cromossomos homólogos na célula mãe, tá? Quando acontece a divisão reducional, esse cromossomo homólogo é dividido, esse par. Um vai para uma célula, outro vai para outra. Mas o que acontece aqui? O cromossomo ainda está duplicado. Esse cromossomo tem que ficar em dose simples. Então, aí eu tenho o quê? Uma nova divisão equacional, deixando aqui, ó. Aqui eu tenho 2 fitas de cromossomos. Ó, vou ter uma fita aqui, outra fita aqui, outra fita aqui, outra fita aqui. Por quê? Porque essa divisão aqui, ó, a segunda divisão vai separar as cromátides irmãs. Lógico que eu vou mostrar isso novamente, tá? Vou mostrar isso detalhadamente. Tá? Então, as diferenças básicas estão aí, tá? A meiose é uma divisão que divide a quantidade de material genético, ou seja, não vão ter células idênticas à célula mãe, tá? Passa por 2 divisões, que a gente vai chamar de meiose 1 e meiose 2, tá? Sendo que a meiose 1, que é a primeira divisão, é uma divisão reducional, porque eu vou reduzir metade, e a segunda divisão é uma divisão equacional, tá? E a diferença gritante aqui, já está aqui até em verdinho, que na primeira divisão, na reducional, o que eu vou separar na anáfase são os cromossomos homólogos. E na segunda, eu vou dividir as cromátides irmãs. Mas vamos às funções da meiose, tá? A primeira função da meiose que tem na cabeça de vocês é a formação dos gametas. Ah, professora, os gametas têm metade dos nossos cromossomos, então? Sim.
os nossos gametas têm 23 cromossomos, tá? Tanto o óvulo quanto o espermatozoide tem 23 cromossomos. Por que que isso é importante? Porque na hora da fecundação, da união do óvulo com o espermatozoide, eu tenho a união dos núcleos. A união desses núcleos, 23 com 23, dá 46, que é a constante, né, que é o número de cromossomos que a espécie humana tem. Tá? Aí eu tenho o desenvolvimento de uma espécie normal, perfeitamente normal. Tá? Mas a meiose não é só para a formação de gametas. Em nós, animais, ela serve para a formação de gametas. Porém, existe meiose espórica e meiose gamética. Tá? Mas aí eu vou falar para vocês quando a gente estiver falando, tá? A formação de esporos, nos vegetais principalmente, eu tenho a formação de que eu tenho o quê? Ela é feita por meiose. O que vai acontecer? Eu tenho lá, só para vocês entenderem, eu tenho a fecundação, aí eu formo um zigoto 2N, e a partir desse zigoto 2N, eu tenho uma nova meiose para formar esporos no reino vegetal, tá? E nos fungos também acontece isso. Mas é só para vocês entenderem que meiose acontece somente em células diploides. Nos animais, ela serve para a formação de gametas. Se a gente for falar do corpo humano só, se a gente for falar somente do corpo humano, eu posso falar que a meiose serve só para formar gameta, tá? Agora, se eu for falar de todos os seres vivos, não. Eu tenho a meiose gamética, que a gente conhece, e a meiose espórica, ou meiose espórica mesmo, que é a formação de esporos a partir da meiose, tá? Até aí, essas divisões, essas caracterizações básicas, conseguiram perceber a diferença? Sim. Sim, professora. Tá, qualquer dúvida me para, tá? Vamos às etapas agora. Vamos lá. Dentro da meiose eu tenho duas divisões, tá? Então, uma coisa é legal de vocês guardarem, porque eu tenho a meiose 1 e a meiose 2. E as etapas dessas divisões são prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, ou prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, tá? O que significa isso? Que se alguma vez aparecer assim, na etapa metáfase 1, poxa, se tem número na frente, é meiose. Porque a mitose só tem uma divisão, eu não tenho que separar. Tá? Às vezes no enunciado fala assim, isso acontece na anáfase 2. Opa, se é na anáfase 2, se tem número na frente, se eu tenho que identificar qual divisão que porque eu estou falando de meiose. Tá? Porque mitose não tem número nenhum na frente. Tanto que eu falei, só prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Isso é dica na hora de ler exercício, tá, gente? Bom, aqui eu botei separadinho para vocês, né? A divisão reducional, que é a meiose 1, ou seja, a meiose 1, ela vai dividir os cromossomos, tá? Então, se aqui eu sou 2N, ao final da meiose 1, eu tenho duas células N, porém com um cromossomo duplicado, tá? E ao final da divisão equacional, ou meiose 2, eu vou ter mais duas células cada uma, com metade do material genético, porém com os cromossomos o quê? Cromossomos simples, tá? Ok até aí? Ok. Vamos lá. Agora vamos às etapas de fato, tá? Prófase 1, ou seja, divisão reducional. Vou botar tudo aqui. A fase mais longa da meiose, porque eu tenho todas essas fases aqui, tá? Mas vamos lá. A prófase 1, ela é dividida em subfases, tá? A única que vai ser dividida em subfases. Porque na prófase 1 acontece um fenômeno muito importante, que é o crossing over, tá? Cadê meu cara? Que é o crossing over. Então, eles dividiram a prófase 1 nessas 5 subfases para quê? Para poder especificar onde acontece, em qual subfase acontece o crossing over, tá? Mas a gente vai ler cada uma aqui para vocês verem o que eu estou falando, que é a mesma coisa que a outra prófase. Por quê? Olha, os cromossomos se individualizam como filamentos finos, eles iniciam a sua condensação. Acontece na prófase também, da mitose, ok?
Na fase no leptóteno não acontece isso, né? Na fase de zigóteno, o centríolo inicia sua migração para o polo. Opa, não acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa no outro. Só que aqui, aí começa a diferença da mitose e da meiose. Por quê? Os cromossomos eles começam a buscar o lugar deles. Só que no caso da meiose, os cromossomos eles não vão ficar enfileiradinhos. No caso da meiose, eles vão buscar os cromossomos homólogos dele. É como se fosse uma dancinha de festa junina quando a gente tem que buscar o nosso par, tá? Os cromossomos, ao invés de ficarem enfileirados somente, eles vão buscar os seus pares, os seus cromossomos homólogos, tá? Eles não vão simplesmente ficar um atrás do outro, eles vão buscar os pares, tá? Então, é no zigoto, mas eles começam o quê? A se posicionar dentro da célula. Na subfase paquíteno, que é o que eu acho que vocês têm que lembrar, tá? É onde acontece o crossing over, tá? E a gente vai falar do crossing over depois, tá? É onde acontece o crossing over, que é uma permuta de material genético que é muito importante, se não um dos fenômenos mais importantes que existem, tá? Junto com a fotossíntese, que eu falo que assim, o crossing over e a fotossíntese são fenômenos assim, bam, de importantes para os seres vivos, tá? O crossing over, existe uma permuta de material genético que permite o quê? As diferenças entre os seres vivos, tá? Mas eu não vou falar agora do crossing over, não. Eu estou falando das etapas, tá? Bom, só que esse crossing over, esse evento muito importante, ele acontece no paquíteno. Então, guardem o paquíteno, tá? Muito difícil aparecer as outras subfases, mas já teve pergunta falando assim, qual etapa acontece o crossing over? Aí tá lá, prófase 2, subfase leptóteno. Prófase 1, eles fazem um monte de alternativa, mas só para vocês lembrarem, na prófase 1, na subfase paquíteno. O crossing over acontece na prófase 1, na subfase de paquíteno, tá? Eu tentava fazer os outros lembrar com as paquitas, mas as paquitas não é do tempo de vocês. Eu acho que vocês não devem nem ter escutado falar de paquita. Já escutaram? Já. Sim. Ai, nossa, que alegria. Normalmente ninguém fala assim, nossa, nunca ouvi falar. Mas, enfim, é porque é da minha época, né? Enfim, é assim que eu guardava, tá, gente? Então, para vocês pode ser diferente, mas é assim que eu guardava, por conta das paquitas. Enfim. Então, crossing over acontece no paquíteno. Ok. Continuando com a prófase. A subfase de diplóteno, cadê aqui? O que vai acontecer? Também tem a ver com crossing over. Mas olha o que acontece na diacinese. Os centríolos atingem os polos da célula e os cromossomos homólogos desfazem os quiasmas, que eu vou explicar o que é. Os cromossomos, então, se separam e a membrana nuclear é totalmente desfeita. Olha só, tudo que eu falei que acontece na prófase, aconteceu aqui na prófase 1. Só que ele foi dividido em subfases para poder explicar um fenômeno especial que acontece, tá? Então, a prófase acontece as mesmas coisas. Eu tenho o início da condensação, eu tenho dos cromossomos, perdão, a carioteca e nucleolo vão se desfazendo, os centríolos migram para os polos da célula, formando os fusos acromáticos. A diferença aí é que na hora da organização dos cromossomos, ao invés deles forem formando uma filinha, tá? Ao invés deles irem formando uma filinha, falei errado, agora feio, né, também, eles vão formando os seus pares, tá? Eles vão buscando, nessa organização, os seus pares de cromossomos homólogos, tá? E isso acontece na prófase. Depois eu volto nesse desenho aqui, tá? Ok aqui na prófase 1? Sim. Ok. Vamos lá agora, metáfase 1. Na metáfase que eu falei, eles estão na placa equatorial. Eles estão na placa equatorial. Qual que é a diferença?
eles não estarão enfileirados, eles estarão aos pares. Tá? Lembra lá que eu falei que o par 1 ele determina umas características, o par 2, 3, 4, 5, 6, até o 23? Então, eles estarão aos pares. Então, no caso aqui, no caso de uma mitose, eles vão estar o quê? Enfileirados em 46. No caso da meiose 1, eles estarão o quê? 23 pares. Tá? Mas aonde que eles estarão? Na placa equatorial da célula. Tá? O que acontece na metáfase 1? Os cromossomos atingem o máximo grau de condensação. Tá? Então, é bem semelhante os fenômenos que acontecem. A diferença é o seguinte, quando a gente for verificar um desenho, tá? Quando a gente quer ver um desenho, eu particularmente não gosto muito das questões que tem desenho, porque os desenhos nunca estão claros, tá? Mas nota o seguinte, se eu pegasse aquela primeira célula, quer ver? Se eu pegar, olha aqui, a primeira célula, olha como eles estão dispostos, um do lado do outro. Ó, um em cima, aqui no caso é um em cima do outro, tá? E os fusos estão ligados aonde? Exatamente no meiozinho do cromossomo duplo, diferente do que acontece aqui na metáfase. Os fusos, olha, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, os fusos estão ligados aonde? Eles estão ligados de um lado, está ligado neste centrômero, e do outro lado está ligado nesse centrômero, ou seja, cada fuso vai se ligar a um dos pares, tá? Do cromossomo homólogo. Por quê? Na anáfase 1, o que vai acontecer? Eu vou separar, a anáfase está sempre separando, só que aqui eu vou separar o quê? Eu vou separar, ó, os cromossomos homólogos. Ele ainda está duplo aqui, ele ainda está duplo aqui, está duplo em todos os locais, tá vendo? Ele está duplo ainda. Só que eu estou separando os cromossomos homólogos. Se eu separo os cromossomos homólogos, eu divido o material genético pela metade. Por quê que eu divido? Porque eu tenho 23 pares. Se eu dividir os pares, opa, eu tenho 23 aqui e tenho 23 aqui. Então, eu tenho a metade do material genético. Gente, é muito barulho que tem aqui na minha rua, tá? É isso o dia inteiro. Sem contar algumas batidinhas que tem de vez em quando. Enfim. Então, aqui eu separo os cromossomos homólogos. Tá aí a diferença, gente. Tá aí a diferença entre mitose e meiose 1. Na mitose, eu separo cromátides irmãs. Na meiose 1, eu separo cromossomos homólogos. Tá? Na anáfase 1, eu separo cromossomos homólogos. Ok? Ok essa diferença? Ok, professora. Então, essa é a diferença básica que a gente tem que lembrar. A partir do momento que você lembra o que acontece em cada etapa, ok. Agora vamos fixar nas diferenças. Opa! A prófase acontece coisas semelhantes. A metáfase, eles estão no centro, mas a diferença é que ou eles estão no centro enfileirados, ou eles estão aos pares. E na anáfase acontece a separação desses cromossomos. Mas aí eu vou separar o quê? Na anáfase da mitose, eu separo cromátides irmãs. Eu pego um cromossomo que está duplo e separo. Já na anáfase 1, se é a anáfase 1, é da meiose, tá? Na anáfase 1, os pares dos cromossomos duplos tá aqui, ó. Tem 2 cromossomos duplos, um par vai para cada lado. Um dos pares vai para cada lado, perdão, tá? O par, ele é dividido. Então, eu separo o quê? Cromossomos homólogos. Tá aí a diferença principal que vocês têm que entender, tá? Bom, depois de separado, a telófase 1, gente, o que vai acontecer? Eu tenho o quê? Eu tenho a desespiralização dos cromossomos, eu tenho a formação novamente da carioteca do nucleolo, tá? Eu tenho a separação das duas células, tá? É tudo que aconteceu na prófase acontece ao contrário na telófase, tá? A diferença é que aqui, ó, uma célula mãe vai originar 2 células filhas com a metade do material genético. Porém, o cromossomo aqui ainda está duplicado. É isso que é importante, ele está duplicado. Por isso que eu preciso da segunda divisão. Entendeu? Por isso que eu preciso da segunda divisão.
Porque o cromossomo não pode ficar duplicado dentro de uma célula. Ele tem que ficar em dose simples. Então, para que ele fique em dose simples, é que vai acontecer uma nova divisão, que é a meiose 2, tá? Que é a que a gente chama de divisão equacional, que vai permanecer. Eu não tenho mais essa divisão de número de material genético. Agora, fala para mim, o que acontece na prófase 2? A espiralização dos cromossomos começa, a carioteca e o nucleolo se desfazem, a migração dos centríolos para os polos das células acontece, eles começam a formar, a orientar a divisão da célula, a formação do fuso, e os cromossomos começam a se encaminhar para quê? Para a posição correta. Não é a mesma coisa, gente? É sim. Tá? Agora, me fala o seguinte. Entrei na metáfase 2. O que vocês percebem de semelhança na metáfase 2 com a mitose? Eles estão alinhados, gente. A meiose 2, ela é muito semelhante à mitose. A diferença é que eu estou acontecendo numa célula N, numa célula haploide. Por quê? Os cromossomos duplos, tá? Não homólogos, eles atingem o máximo grau de espiralização, que é a mesma coisa que acontece em todas as metáfases, tá? E eles começam a se alinhar. Mas como que eles vão se alinhar? Eles vão ficar sequentes, eles não vão estar aos pares. Tá aí a diferença. Por quê? Na meiose 1, eu tenho a formação os pares, eles vão se colocando no meio da célula. Já na meiose 2, não. Eles estão aqui sequentes. Olha aqui, o centríolo está ligado ao mesmo centrômero que o outro centríolo está ligado. O que vai separar aqui? Ó? Aqui eu vou estar separando o quê? As cromátides irmãs, que é aqui na anáfase. Eu estou separando as cromátides irmãs. Novamente. Tá? Os fusos vão puxando, eu tenho a separação das cromátides irmãs. Formando o quê? Cada célula. Por que eu tenho 2 células aqui, gente? Porque no final da meiose 1 eu formei 2 células. E a meiose 2 acontece com essas 2 células. Depois da telófase eu tenho a mesma coisa. A divisão do citoplasma acontece. Eu tenho a formação novamente da carioteca e do nucleolo. Os cromossomos agora estão simples. Eles começam a se descondensar. Então, tudo acontece muito semelhante. Conseguiram visualizar isso? Tá indo, professor. Sim, Tá indo como, não, tá indo como assim? Não, o entendimento tá fluindo, é o que eu quis dizer. Ai, que bom. Não, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente erra porque acha que é um monte de fase diferente. Tá? São várias fases diferentes. Mas não, as fases são 4. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Ponto. O que acontece em cada fase é muito semelhante em todas as divisões. Se é muito semelhante em todas as divisões, eu não tenho que ficar me prendendo a isso. Opa, mas eu falei muito semelhante, porque existem diferenças. Se fixem nas diferenças. Por quê? Só para terminar aqui, ó. Para terminar, não, né? Na mitose, eu tenho a separação dos cromossomos duplos. Eu tenho a separação das cromátides irmãs. Na meiose, eu separo os pares de cromossomos homólogos. Então, o que vai ficar diferentão mesmo? A metáfase da mitose, eles estão como? Um cromossomo abaixo do outro. Ou um do lado do outro, enfim. Tá? Os centríolos se ligam ao mesmo, os centríolos de cada lado se ligam ao mesmo centrômero, dividindo as cromátides irmãs, os bracinhos, vamos dizer assim. Tá? Já na meiose, não. O centríolo do lado direito, ele vai se ligar em um indivíduo do par, e o centríolo do lado esquerdo vai se ligar em outro cromossomo desse par. Esse cromossomo vem para cá e esse vem para cá, porém eles ainda estão duplos. Tá? A diferença é que eu tenho a separação ou das cromátides irmãs ou a separação dos cromossomos homólogos. Por isso que eu falei que era imprescindível vocês entenderem o que é um cromossomo homólogo e o que são cromátides irmãs.
tá? Ok até aí? Beleza. Ok. Ok. Tá? Gente, mitose e meiose é isso. Agora, só para vocês entenderem aqui uma diferença básica e clara aqui. Deixa eu só ver o que está escrito aqui. Ah, tá. Vamos lá. Vamos falar de corpo humano, tá? Eu não vou nem falar de meiose espórica nem nada, não. De corpo humano. Supondo que aqui eu tenho uma célula germinativa. Uma célula germinativa é aquela que vai dar origem aos gametas, tá? Eu tenho, antes, assim, no caso da mulher, isso acontece enquanto embrião, e no homem não. No homem acontece com mais frequência. Até, o homem acontece sempre, vamos dizer assim. Eu tenho que a multiplicação dessas células germinativas. Opa, se eu falei multiplicação, eu tenho o quê? Mitose. Se eu tenho multiplicação de células germinativas, eu tenho mitose. Tanto que, olha aqui, eu tenho uma célula 2M com 2 cromossomos, um azul e um vermelho. Ao final, eu tenho o quê, ó? 2 células com 2 cromossomos cada uma, um azul e um vermelho, células idênticas à mãe, tá? Isso eu estou falando de multiplicação. Agora, quando chega o momento dessa célula germinativa formar os gametas, formar de fato os gametas, o que vai acontecer? Eu tenho lá a duplicação normal a intérfase acontece de qualquer maneira, tá, gente? Até existe uma intérfase aqui entre meiose 1 e meiose 2, mas não se preocupem com isso agora, porque acontece, mas ela é diferenciada, então a gente não fala sobre isso, não é cobrado sobre isso, tá? Enfim, a intérfase eu tenho a duplicação do material genético, ok, eu tenho a duplicação do material genético, beleza, só que eu vou formar quem? Eu vou formar gameta. Se eu vou formar gameta, eu tenho que passar por outra divisão, que é a mitose. Eu não quero proliferação celular, eu quero formação de gametas. Então, a primeira divisão meiótica, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Aqui, ó, o par fica... Eu tenho um par aqui, e desse par, um vem para uma célula, o outro vai para outra célula. Entendeu? Se eu tivesse outros pares, desses pares, um vai para uma célula, outro vai para outra célula. Beleza. Então, aqui eu tenho uma célula 2N, aqui eu já tenho células N, ó. Eu tenho um cromossomo aqui e um cromossomo aqui. Ok, tá? Só que esse cromossomo tá o quê? Tá duplicado. O cromossomo não pode ficar duplicado, tá? Ele não pode ficar duplicado. O que vai acontecer? Uma nova divisão, que é a meiose 2, onde vai acontecer o quê? A separação dessas cromátides aqui. Sendo que uma vai para um lado, para uma célula, a outra vai para outra. A mesma coisa acontece nessa célula. Então, eu tenho aqui, ó, a formação dos gametas. Eu tenho 1, 2, 3, 4 células com a metade do material genético que é da célula mãe. Ok? Ok. Tá? Deixa eu apagar essa tinta aqui, que agora eu vou explicar o crossing over. Gente, não sei nem que horas são. Vou explicar o crossing over, gente. Vamos lá. Nota o seguinte, gente, isso que eu queria mostrar. Olha só, aqui eu tenho um parzinho bonitinho, tá? Uma célula 2N. Finge que a célula 2N é igual a 2 cromossomos mesmo, não tem problema. Aqui eu tenho a primeira divisão, o cromossomo azul e o cromossomo vermelho, ok? Bom, depois que eu tenho a segunda divisão, eu tenho um gameta com cromossomo azul, 2 gametas com cromossomo azul. Um gameta com cromossomo vermelho, 2 gametas com cromossomos vermelhos, ok? Isso acontece, tá? Isso acontece se não houver crossing over, tá? Isso acontece de uma maneira assim, meu Deus, não sei o que é crossing, esquece o crossing over, isso aqui acontece de uma maneira normal. O cromossomo ele vai se dividir, 2 células com gametas iguais. Concorda que esses gametas azuis são iguais, os gametas vermelhos são iguais? São iguais, tá? Só que isso, na prática, pode mudar por conta do crossing over. O que é o crossing over? Olha aqui, deixa eu só ver uma coisa. O que é o crossing over? Dentro das etapas da prófase 1, eu tenho o quê? Eu tenho, deixa eu até voltar lá no... Agora fica mais claro para a gente falar disso. Dentro das etapas da prófase 1, ai, gente, é aqui mesmo, é aqui mesmo que eu quero, só que eu quero agora. Dentro dessas etapas,
acontece a preparação para o crossing over. O que acontece? Aqui eu tenho, ó, os cromossomos eles vão se parear, tá? Os cromossomos vão se parear. Mas eles vão chegando. Isso tudo dentro aqui das subfases. Eles vão chegando tão perto, os pares vão chegando tão perto, chega no momento que eles se ligam. E essa ligação é chamada de sinapse, tá? Essa ligação, assim, é chamada de sinapse. Só que acontece, eles enrolam uma parte do cromossomo e acabam trocando essa parte. É como se eu fizesse isso daqui, ó. Tá? A perninha de lá, a caneta roxa vai ficar com um pedacinho verde e o caneta verde vai ficar com um pedacinho roxo. Tá? E isso gera variabilidade genética. Vou mostrar ali para vocês no desenho agora. Tá? Cadê? Só para terminar o próximo. Tá? Eles vão se achegando. Olha aqui. Aqui eles vão ter vão se entrelaçar, vamos dizer assim. Nota que aqui, não falando de genética, só vendo as letrinhas. Aqui eu tenho letras maiúsculas em azul e letras minúsculas em vermelho. Em teoria, se não houver nenhum crossing over, eu vou ter o quê? Um gameta azão-bezão, 2 gametas azão-bezão. E vou ter um gameta azinho-bezinho e 2 gametas azinho-bezinho. Ok, até aí tudo bem. Tá? Só que quando chega no paquíteno, pode acontecer o crossing over. Não é um evento obrigatório, mas pode acontecer. E graças a Deus acontece, porque é por conta disso que tem a diferença. E acaba formando aqui uma estruturinha como se fosse um nó. Esse nozinho é chamado de quiasma, tá? É um nozinho que quiasma, depois esse nozinho se separa. Só que quando esse nozinho se separa, olha o que acontece. Eu vou ter, no mesmo par de cromossomos, tá? Eu vou ter uma pequena troca de pedaços de cromossomos. E essa troca vai fazer com que haja a formação de quê? A formação de gametas diferentes. Por quê? Olha aqui, ó. Depois que eu tiver a separação lá na meiose 2, olha os meus gametas. Eu vou ter um gameta azão, bezão, ok? Um gameta azão, bezinho, opa, já é diferente. Eu vou ter um gameta azinho, bezão, também é diferente. E outro gameta azinho, bezinho. Olha só, eu tenho a formação de 4 tipos de gametas diferentes com crossing over. Sem crossing over, eu vou ter a formação de 2 tipos de gametas só. Isso eu estou falando de característica, porque aqui, nesse bracinho aqui, eu tenho várias características. Só que se não houver nenhum tipo de crossing over, eu vou formar só 2 tipos. Azão, bezão e azinho, bezinho. Com crossing over, não. Eu tenho a possibilidade de uma variabilidade genética. Então, a importância principal do crossing over, toda vez que vocês ouvirem falar disso, é a variabilidade genética. É a capacidade que essas mudanças genéticas vão dar aos descendentes a capacidade de vários tipos de adaptação. Por quê? É por conta dessas mudanças que existem. O meu filho consegue... ele tem uma memória... Estou dando um exemplo esdrúxulo, tá? Ele tem uma memória melhor que a minha. Por quê? Porque houve lá uma mudança no crossing over em que as características, depois que juntou assim, melhorou a memória. Isso pode ser N motivos, N características, tá, gente? É porque me veio na ideia agora a característica de memória, tá? Então, o crossing over, bota no coração de vocês, crossing over, variabilidade genética. Acontece aonde, e isso também tem que guardar, ó. Paquíteno, prófase 1. Se tem número na frente das etapas, é meiose, tá bom? Acontece na prófase 1, na subfase de paquíteno. Ok, gente? Beleza. Ok. Tá? Então, gente, falou de crossing over, principalmente quando se trata de Enem. Falou de crossing over, estou falando de quem? Estou falando de variabilidade genética. Eu mandei esse slide, não mandei, gente? Vou ter que olhar lá, não sei. Eu acho que eu mandei. Confesso que eu não vi. Eu acho que eu mandei porque eu terminei a aula, já mandei. Eu estou fazendo isso agora estou ficando esperta. Tá? Então, falou em crossing over, falou de variabilidade genética e ele acontece na meiose 1, na subfase de paquíteno.
Diferença básica entre mitose e meiose é o quê? É a separação, tá? O que eu vou separar na mitose? Vou separar cromátides irmãs. O que eu separo na meiose 1? Eu separo cromossomos homólogos. Ok? Show. Ok. É muita informação, sim, tá? É coisa pra caramba. Mas não, vocês não precisam ficar assustados, porque quando se trata de questões em geral, eles gostam muito mais da intérfase, vou ser bem sincera para vocês. O Enem gosta muito mais da intérfase. Porém, já apareceram questões falando de divisão, geralmente relacionada ao crossing over ou ao conceito de célula diploide e haploide. Porque... Bom, não é somente o conceito, é você saber a diferença básica entre mitose e meiose. Mitose, proliferação celular, meiose, no nosso corpo, formação de gametas. Para os seres vivos, eu tenho meiose também, que forma esporos, tá? Eu tenho outros tipos de meiose, mas sempre acontecendo a mesma coisa. Eu vou entrar na divisão do material genético. Ok aí? Show, professora. Obrigada. Muita coisa mesmo, mas assim, deu para entender? Acho que eu entendi mais concreto